Então, por que notificar? Como eu já falei, para auxiliar no planejamento da saúde, né, e na melhoria das condições de trabalho e prevenção dos acidentes, conhecer a situação epidemiológica dos agravos, avaliar as condições de trabalho, encaminhar para os órgãos competentes diante de irregularidades, até porque a vigilância, em saúde do trabalhador, ela não autua, né, ela tem a função de orientar. Então, quem autua é o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Também serve para definir prioridades de intervenção e também avaliar o impacto das intervenções. Quem notifica, então, todos os profissionais da saúde. A notificação ela não é de um profissional só, né, a notificação ela é da equipe, porque muitas vezes o médico vai sinalizar que aquela pessoa teve um acidente ou alguma doença. Muitas vezes no próprio acolhimento o enfermeiro já consegue identificar que aquela pessoa teve um acidente de trabalho e já faz a notificação. Ou outras vezes o médico vai direcionar essa pessoa, esse trabalhador, para a equipe de enfermagem fazer a notificação. Então, esse é o layout do site do E-Social, onde o empregador ele vai lançar as informações do acidente de trabalho para emissão da CAT, e depois ele pode imprimir uma via dessa CAT e entregar para o trabalhador. Caso, o trabalhador ele não tenha acesso a essa via da CAT, ele pode também baixar o aplicativo Meu INSS, que a partir do momento que o empregador ele emite a CAT, já aparece para esse trabalhador. Então a gente sempre tem orientado, as pessoas a baixarem o aplicativo do Meu INSS, porque a maior parte desses trabalhadores que a gente entra em contato, eles não sabem se foi emitida a CAT pela empresa. Então a CAT é o registro legal, né, do atendimento do acidente de trabalho, e ela deve sempre ser emitida pela empresa, daquele trabalhador que tem carteira de trabalho assinada, até porque se porventura, com o passar do tempo, aquela lesão vir a piorar, ele tem direito ao auxílio-doença pelo INSS, mesmo não estando mais naquela empresa. Então esse é o Sinan de acidente de trabalho, né, o acidente de trabalho, hã, que serve então para ser digitado lá no sistema, depois do Ministério da Saúde. Então, agora atualmente todas as notificações de acidentes de trabalho são obrigatórias, desde um simples entorse, que pode complicar, né, uma contusão, indiferente da gravidade, então os profissionais da saúde devem fazer a notificação. Esta então é a guia de atendimento, que é fornecida pelos profissionais dos serviços de urgência e emergência, pelas UPAs, pelas UBSs, pelas, pelos hospitais, né, pelas emergências hospitais, EPAs. A Unimed, por exemplo, ela tem uma ficha própria deles, que eles fornecem, mas os outros hospitais, eles, hã, possuem uma guia parecida com a nossa. Então, e embaixo nessa guia a gente salienta inclusive que esse nexo causal do acidente em relação ao trabalho, ele é sempre feito pela empresa, tá. Então o médico ele só vai avaliar a lesão, né, vai fazer o diagnóstico, da lesão. E vai inserir também as informações que o trabalhador está passando para ele, né, como que aconteceu esse acidente. Então aí essa guia, o trabalhador ele vai levar para o seu empregador, que vai fazer o nexo e vai emitir a CAT no E-Social. Então é sempre importante orientar, o usuário, o trabalhador que está sendo atendido, a levar essa guia de atendimento para a sua empresa, né, entregar para o seu supervisor, para o serviço de RH, o mais breve possível, porque a empresa ela possui 24 horas, no máximo 48 horas, para emitir essa CAT. Ela pode emitir posteriormente, mas ela precisa justificar, e às vezes, essa empresa ela é multada.
tá. Então, por isso que é melhor, às vezes, o próprio serviço já entregar essa guia de atendimento, do que esperar que a empresa envie alguma documentação ou aquele modelo antigo da CAT, né, aquelas fichas ainda, hã, as fichas em papel, né, para o médico preencher a parte que lhe cabe. Porque antes, a CAT, como é que ela era feita? Ela era feita em 4 vias, onde uma via ficava com o trabalhador, a outra ficava no serviço de saúde, uma via ficava com a empresa e a outra via ia para o INSS, né. Mas agora já não é mais feito dessa forma, agora é emitido diretamente no site do E-Social. E a guia de atendimento fica arquivada nos documentos do trabalhador, né. E por isso que precisa, os dados ali, do atendimento médico com assinatura e CRM do profissional, porque lá no E-Social vai solicitar e é uma informação obrigatória. Então, algumas informações em relação ao CINAM de acidente de trabalho: a ocupação ela é sempre obrigatória, tá, evitar também termos genéricos como metalúrgico. Metalúrgico é toda pessoa que trabalha numa metalúrgica, mas o que que ele faz nessa metalúrgica? Ele é almoxarife, ele é soldador, ele é montador de máquinas, o que que ele faz? Alguns colocam também servidor público, tá, mas o que que ele qual que é o cargo desse servidor público? Tá, é importante colocar então a ocupação correta, porque a gente tem uma classificação também do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a essas ocupações. A situação do mercado de trabalho, então, qual que é a situação daquele trabalhador, se ele tem carteira de trabalho assinada, se ele não tem, se ele é autônomo, e se ele é autônomo, importante colocar no verso, lá nas informações complementares, se ele contribui ou não, se ele tem MEI ou não, tá. E até porque muitos autônomos também, com o MEI, trabalham para determinadas empresas, dentro de empresas. Então é importante a gente saber também, na hora da investigação, onde que ocorreu esse acidente, se foi na via pública, nas instalações do contratante ou de terceiros, por exemplo, um eletricista que está fazendo um trabalho, para uma cliente, né, então é na instalação de terceiros. Hã, o nome da empresa e o telefone, tá, vocês não precisam colocar todos os dados. CNAE não precisa, que a gente coloca na vigilância, que é uma descrição específica em relação ao ramo produtivo daquela empresa, não precisa colocar e nem CNPJ. Então a gente pede nesse momento, para vocês colocarem somente o nome da empresa e o telefone. Se é uma empresa Hã, que tem várias filiais no município, e aí é importante que vocês coloquem o endereço, tá. Por exemplo, a farmácia São João, Andreassa, né, então, os supermercados Andreassa, né, ou o Multi, que tem vários, então a gente precisa do endereço para saber exatamente em qual unidade que aconteceu. Outras informações também, a hora do acidente, quantas horas após o início da jornada que aconteceu. Por exemplo, eu iniciei o trabalho às 8 e meu acidente foi às 10 da manhã. Então 2 horas após a jornada de trabalho. O município que ocorreu o acidente, a causa do acidente. Vocês não precisam colocar o CID, mas é importante colocar nas informações complementares qual que é a causa. Não é importante, é obrigatório, porque se a gente não souber a causa, a nossa médica, ela não vai conseguir inserir o CID, porque o CID ele é bem específico. Por exemplo, se caiu algum objeto em cima do pé, se ele prensou o dedo entre numa máquina, se ele se acidentou no trajeto, mas como é que foi esse acidente? Ele estava no carro e bateu numa moto, ele estava no ônibus que freou bruscamente, ele caiu, ele estava de bicicleta e foi atropelado, né, então é necessário saber qual que foi a circunstância daquele acidente para a gente inserir o CID corretamente. Aí tem umas outras perguntas, se teve só um acidentado ou teve mais. Vamos passando aqui. Em relação à lesão, também vocês não precisam colocar o CID.
Seu médico colocou o CID lá no SIGS, né, no prontuário, vocês podem colocar o CID, mas é importante descrever embaixo qual que é a características da lesão, porque muitas vezes esse CID ele vem muito abrangente. Por exemplo, exame médico geral, que não nos diz nada, ou traumatismo de outras partes do corpo, não nos diz nada. Então é importante colocar: "Ai, teve uma contusão no joelho, uma teve uma suspeita de fratura, foi encaminhado para o raio-x e a fratura confirmou, fratura da primeira falange, teve uma queimadura, teve um corte e precisou de sutura". Então é importante colocar qual característica do trauma, não somente trauma. Se colocar trauma, a gente não vai saber o que aconteceu, né, qual que foi o trauma, né. E aí as partes do corpo atingidas também é fácil de marcar. Se aconteceu na coluna, a gente não tem a coluna aqui, a lombar, por exemplo, aí vocês podem colocar em outro, né. Regime de tratamento é outra coisa importante. Se o paciente não ficou internado, ele foi atendido, medicado, fez exames e foi liberado para casa. Se encaixa como regime de tratamento ambulatorial. Se ele precisou fazer alguma cirurgia, se ele ficou internado, então é hospitalar. Aqui que eu comentei com vocês em relação às partes do corpo, mas é tranquilo de preencher. A evolução do caso é um outro item que gera muita dúvida. A cura, o que que é a cura? A cura se refere quando aquele trabalhador ele foi atendido, e foi liberado para o trabalho, então ele não precisa ficar afastado do trabalho. Agora, se ele precisou ficar afastado mais de 2 dias, aí se encaixa como incapacidade temporária. Eu acho que esses 2 itens são os itens que vocês vão mais preencher. Por quê? Porque a incapacidade parcial permanente, ela se refere, por exemplo, a uma amputação de membro, né. Claro, o serviço que vai receber já um paciente que traz o dedo na mão, o dedo digo, o dedo junto, né, o dedo já amputado, já vai saber que essa pessoa teve uma amputação. Ou até num serviço de emergência, hospitalar, né, então já vai saber, o desfecho desse acidente. Em relação à CAT, então esse campo vocês podem deixar em branco, podem colocar como ignorado, porque a CAT, quem vai saber se foi preenchido ou não é o trabalhador. A gente sempre orienta eles a solicitarem uma cópia para o empregador dessa CAT, que eles têm direito, ou baixar o aplicativo Meu INSS, que eles vão ter acesso a todas as informações, porque como é online, né, o momento que o empregador dele, digitar essa CAT no sistema, no e-social, já vai aparecer para ele, no aplicativo. Quem não tem carteira de trabalho assinada, não tem direito à CAT. Então MEI, profissional MEI, estudante, estagiário, autônomo sem MEI, todos são não se aplica, porque eles não têm direito à CAT. Somente quem tem direito é quem tem carteira de trabalho assinada. Importante falar que o MEI, quando o autônomo ele contribui, ele é um microempreendedor, ele não tem direito à CAT, porque ele é seu próprio patrão, né, mas ele tem direito ao afastamento, ao auxílio doença pelo INSS, se, por exemplo, ele tiver uma fratura e ficar impossibilitado de trabalhar, então ele vai ter direito a auxílio doença pelo INSS. É só ele encaminhar o laudo, do médico que atendeu ele, com os dias de afastamento, CID, pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo site, que ele vai ter, direito ao auxílio doença por aquele tempo que vai ser avaliado pelo médico perito. Por fim, então, as informações complementares, como eu falei para vocês antes, é importante colocar qual que foi a causa do acidente e as características da lesão.
e se a pessoa foi encaminhada para fazer algum exame. É só isso, não precisam colocar que foi orientada em relação à vacinação, que veio caminhando, que saiu com familiar, isso não precisa, tá. Só como é que, aconteceu esse acidente, né, de forma resumida, e as características da lesão, tá, pra gente conseguir, inserir o CID. E se ele foi encaminhado para fazer alguns exames e se vocês tiverem acesso ao resultado desse exame também, e, inserir nas informações. Bom, passando agora para o CINAM de acidente, com exposição a material biológico, esse CINAM ele é realizado nas situações que 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 geralmente o profissional da saúde se expõe, né, ou trabalhadores de reciclagens que podem se picar com alguma agulha descartada de forma incorreta, profissionais da Codeca também geralmente se picam. Então sempre, quando o tipo de lesão for, percutânea, lesão em mucosas, com material biológico, ou seja, com sangue, né, porque precisa ser potencialmente infectante para hepatite B, C e HIV. Então todos os tipos de exposição percutânea, lesões com objetos perfuro-cortantes, em membranas mucosas, por exemplo, respingo, né, de sangue, na boca, nos olhos, hã, precisa testar tanto o paciente fonte quanto o trabalhador, e fazer o SINAM. Também respingo de secreção com sangue, em feridas abertas, né, se o profissional da saúde está trabalhando ali, está com uma ferida aberta na mão, na unha ali, fez a cutícula, importante sempre usar luvas, né, mas se tiver alguma exposição também vai ter que testar e fazer o SINAM, né, vai ter que procurar atendimento médico inclusive, por causa do preenchimento da CAT. Então, o que que tem risco de transmissão de HIV, né, e hepatites também? Sangue, né, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas, líquido amniótico e líquor, né. É importante dizer que não precisa fazer a notificação se a pessoa tiver contato somente com fezes, secreções nasais, urina, suor, lágrima, quando não tem a presença de sangue, tá, só se houver a presença de sangue e risco de transmissão. Então, este é o SINAM de acidente de trabalho com exposição a material biológico, onde na parte da frente, vai solicitar, algumas informações do trabalhador, como nas outras notificações, em relação aos dados pessoais, nome da empresa, ocupação, e aí no verso tem as informações específicas do acidente de trabalho com material biológico, né, pergunta as circunstâncias do acidente, o material de exposição. E uma das grandes falhas, no preenchimento são as informações em relação à vacinação da hepatite B, pelo trabalhador. Então, se ele tem vacinas, tem esquema completo ou não, e se ele é imune, né. E o que vai identificar se ele é imune é o anti-HBs. Então, se o profissional da saúde ali que está sendo atendido, o trabalhador que sofreu um acidente com material biológico, não sabe se é imune ou não, em relação à hepatite B, vocês podem colocar como ignorado. E o anti-HBs, ele deve ser solicitado pelo médico, né. No protocolo aqui de Caxias, a gente não tem ainda essa solicitação pelo enfermeiro, então, precisa encaminhar para consulta médica para solicitar o anti-HBs para avaliar se esse trabalhador ele é imune ou não. Se é um trabalhador da saúde, de algum hospital, da rede, por exemplo, da rede pública, ele já vai ter esse registro junto ao SESMIT, porque quando ele entra no serviço, ele é admitido, ele já deve, já é uma obrigação solicitar o anti-HBs, né, e questionar sobre o esquema da vacina da hepatite B. Então já tem esse registro, né, muitas vezes, é só solicitar, né, para o estabelecimento, aí não precisa ficar repetindo o anti-HBs. É mais para aquele trabalhador de reciclagem, que não sabe do
se tem proteção ou não, muitas vezes não sabe nem se fez a vacina, e ele está continuamente exposto, né, ali, na cooperativa, né, onde eles lidam com diversos materiais, e pode haver algum material contaminado com material biológico no meio. Trabalhadores de clínicas, né, tem muitas clínicas privadas, tanto de estética, de odontologia, também esses profissionais eles não têm um CESMIT que acompanha, então às vezes eles não sabem, né, nem do esquema da vacina, nem se são imunes ou não, então é importante sempre questionar. Hã, Outra informação também que gera dúvidas em relação ao teste rápido em sorologias do paciente fonte. Se não existe paciente fonte, o profissional vai ter que fazer a PEP nas primeiras 72 horas. Então é importante prescrever essa PEP o mais precoce possível. Tem um formulário específico que está na intranet. Inclusive, esse atendimento por acidente com material biológico, ele é considerado uma prioridade, então ele entra na cor amarela, até em virtude do tempo, do início para o início da PEP. O ideal é que se inicie nas primeiras 2 horas pós-acidente e no máximo até 72 horas, não pode passar disso, senão não tem mais porquê, não tem mais necessidade de fazer a PEP, tá. E tem que fazer o seguimento por 6 meses, por causa da janela imunológica, né, para o HIV que é 3 meses, e para a hepatite B ou C é 6 meses. Se o profissional, ele já está protegido em relação à hepatite B, não precisa mais fazer a testagem ou as sorologias, não tem necessidade, mas precisa ser acompanhado em relação à hepatite C, tá, que a janela imunológica é de 6 meses e a gente não tem uma prevenção em relação à hepatite C, uma vacina, uma medicação, por exemplo. A gente tem tratamento ser iniciado o mais precoce possível. A informação ali em relação ao acompanhamento, ao desfecho também, se a fonte desconhecida ou a fonte tem HIV ou hepatite, é a vigilância que faz o encerramento após os 6 meses. Então nós sempre entramos em contato com o trabalhador ou com o serviço de saúde, que atendeu ele, com o SESMIT, para verificar se as sorologias foram todas, negativadas, tá, após esses 6 meses, para encerrar essa notificação. Sobre a CAT, também vocês não precisam preencher, ao menos que seja um trabalhador da rede, né, que vocês encaminharem a CAT para o SESMIT. Então, esse é o formulário da prescrição da PEP, que atualmente ele é prescrito somente por médicos aqui em Caxias do Sul, então o médico vai precisar preencher esses dados, e assinar o esquema preferencial aqui, assinalar no caso, né, e embaixo no formulário assinar, carimbar. E com esse formulário o trabalhador, precisa ser direcionado à farmácia do componente estratégico, que fica no térreo, no CES, em horário comercial, sempre das 8h ao meio-dia e da 13h às 17h, para a retirada da PEP. E além desse formulário, a pessoa deve levar também o resultado dos testes rápidos que ela fez, ou sorologias, para arquivamento na farmácia. Se porventura esse atendimento for realizado depois das 15h ou numa sexta-feira, vocês podem orientar essa pessoa a levar o formulário com o resultado dos testes rápidos, na farmácia da UPA, qualquer uma das UPAs. As farmácias das UPAs, elas têm disponíveis, os antirretrovirais, 24 horas, então podem levar para a farmácia da UPA. E só que precisa levar o resultado dos testes rápidos, senão a pessoa vai chegar lá e vai passar pelo acolhimento novamente, e vai fazer de novo os testes rápidos com o enfermeiro.
Se por acaso não tiver médico na UBS, também vocês podem fazer os testes rápidos na UBS e encaminhar essa pessoa com os testes rápidos pra UPA, somente para receber a prescrição, né, o formulário prescrito pelo médico da UPA. A maioria dos municípios, já o enfermeiro acaba prescrevendo a PEP, né, já é uma atribuição do enfermeiro, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, porque é protocolo, mas em Caxias ainda a gente precisa direcionar ao médico.